Tem aula aqui gratuita do meu curso de YouTube. Essa aula vai ficar disponível por apenas 7 dias. Eu vou ensinar aí todos os plantonistas como conseguir o sucesso. Ó, Estadão fala aí que eu ganho R$500 mil por mês. Não ganho, mas você pode ganhar, viu? Porque em outros nichos que não são políticas, você pode ter patrocinadores que te pagam até bem mais que isso. É só ver aí esses youtubers famosos com milhões de seguidores, estão todos com Ferrari, com mansão. Você pode ser um deles ou uma delas. Olha, mais uma daquelas que eu falo e aí acontece. Alguns dizem, você fala e não chega nunca. Calma, uma hora chega. Pois bem, e essa aí eu fui o primeiro a falar mesmo. Lá em 2022, eu falei que estava tendo um esquema aí de espionagem ilegal comandado pelo Carlos Bolsonaro. Pois bem, passaram aí 1 ano e 9 meses. Em outubro de 2023, a Polícia Federal confirmou que tinha um esquema, mas ainda não tinha saído o nome do Carlos. E aí eu fiz um vídeo aqui, eu falei, vai chegar no Carlos. Pois bem, em fevereiro desse ano, teve busca e apreensão contra o Carlos, chegou nele. Aí, agora, tivemos aí nessa semana uma entrevista do diretor-geral da Polícia Federal dizendo que essa investigação da BIM paralela deve ser finalizada em agosto. Então tem aí mais 2 meses de investigação. Ok. Pois bem, eis que sai notícia na Veja, coluna Radar da Veja, dizendo o seguinte, uma fonte aí da Polícia Federal disse ao jornalista da Veja que eles já conseguiram a prova cabal contra o Carlos Bolsonaro. O Carlos vai ser preso. E aí, diz o agente da Polícia Federal, a Veja, abre aspas, pegamos ele, ou seja, pegaram o Carlos Bolsonaro. O diretor-geral da Polícia Federal também revelou, aí foi o diretor-geral, aí a fonte tem nome, Andrei Rodrigues, ele numa entrevista coletiva à imprensa essa semana, ele revelou o seguinte, que tem delações nesse caso sendo fechadas. Ele falou no plural, tá? Tem delações a serem fechadas aí em outros casos. Tem 3 delações num caso aí que envolve o Anderson Torres e o Silvinei Vasquez, que é aquele caso em que o Bolsonaro, enfim, a mando do Bolsonaro, a Polícia Rodoviária Federal tentou impedir os petistas de votarem. Ali foi revelado na semana passada que a Polícia Federal trabalha com 3 delações e que o que eles avaliam é o seguinte, será que vale a pena fechar essas delações premiadas? Por quê? Porque é tanta prova, já tem tanta prova, que talvez não precise da delação, porque quando você faz uma delação premiada, o criminoso que ficaria muitos anos preso vai ter um benefício e às vezes acaba nem ficando preso, ou fica preso um tempinho. Então, como a investigação já teve todas as diligências, já tem todas as provas, já dá para indiciar todo mundo, se não tiver uma coisa muito assim fora da curva, uma coisa muito grande nessas delações, não vai valer a pena. Então, a Polícia Federal está ali. Eu entendi quando eu vi as matérias, a declaração do diretor-geral da Polícia Federal, eles estão ali barganhando, que é, a gente sabe, senhor criminoso, que o senhor sabe de mais coisa. Canta aí, passarinho, canta, mas canta bonitinho, piu, 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 porque senão você vai continuar aí enfrentando o processo. Segundo aí o que a imprensa falou, parece que desses 3 delatores, um não está preso. Será que é o Anderson Torres? Que é o caso envolvendo ele. Então ele pode delatar quem está acima dele, que é o Bolsonaro. Será que é ele? Não sabemos. Será que é a secretária do Silvinei Vasquez ou a secretária do Anderson Torres? São 2 diferentes. As 2 prestaram depoimentos à Polícia Federal e falaram tudo. Será, até então, como testemunha, será que elas foram investigadas, sem algo contra elas, e elas queiram falar, fazer uma delação premiada? Que a delação despremiada já foram várias, viu? Pois bem, voltando ao caso do Carlos, diz ele que são delações. Então, se são delações, é mais de uma. Então, quando sai na imprensa que tem 3 delações para serem fechadas, num caso aí envolvendo Anderson Torres e Silvinei, a gente sabe que tem 3 pessoas querendo falar. Só que se no caso do Carlos Bolsonaro são delações no plural, então são mais 2 pessoas. Pelo menos 5 delações estão nesse exato momento na mesa da Polícia Federal. E o que tudo indica, pela fala do diretor-geral, é que as delações contra o Carlos, no caso da ABIN, pegaram o Carlos Bolsonaro. No caso da ABIN tá fácil, porque foi encontrado um computador da ABIN com um assessor do Ramagem. E esse assessor do Ramagem estava em contato direto com uma assessora do Carlos Bolsonaro. E a Polícia Federal encontrou nessa operação de busca e apreensão mensagens entre eles, já 6 meses depois que o Ramagem não estava na ABIN, em que a assessora do Carlos pediu informações sigilosas, que só se consegue pela ABIN, para o assessor do Ramagem. Ou seja, já tem aí um crime que ele não era mais diretor-geral da ABIN, não era mais ali o chefão,
Então, como é que ele tinha ainda acesso a essas informações sigilosas? Isso não pode. Imagina qualquer um que trabalhou na BIM ficar para sempre com um computador ali com informações secretas. Não pode, não pode. O Carlos Bolsonaro tenta até hoje desqualificar essa informação, porque na época a Daniela Lima do Globo News, ela deu o furo de reportagem ali desse computador e ela falou que quem tinha o computador era uma assessora do Carlos. Não era assessora do Carlos. Quem tinha era um assessor do Ramagem, que estava em contato com a assessora do Carlos. Aí o Carlos distorce a informação que estava errada da Daniela Lima, que ela corrigiu pouquíssimo tempo depois, para dizer que ela disseminou fake news, falando que o computador estava na casa dele, Carlos, e ela nunca falou isso. Então ele tenta distorcer aí, para quê? Para parecer que isso tudo é uma mega fake news. Que se ele pega uma coisinha errada que falou a jornalista, e aí ele distorce para parecer uma coisa bem fake, aí parece que todo o caso é fake news. Essa é uma das estratégias aí que usa o bolsonarismo. Só que agora o Carlos recebeu a pior notícia para ele, que é pegaram, agora já era, agora deu ruim. Essa espionagem toda que ele fez, esse esquema todo que ele fez, vai custar muito caro para ele. E quando eu digo custar caro, é literalmente, viu? Sabe por quê? Porque esse caso aí, o que se estima é que foram 30 mil pessoas investigadas. O que se falou depois foram que eram 30 mil acessos no aplicativo, num software israelense. Sempre Israel, né? E aí, que talvez não fossem 30 mil pessoas. Depois falaram que talvez sim fossem 30 mil pessoas. Então tá ali em aberto. Mas tem uma coisa. Cada uma dessas pessoas espionadas vai entrar com um processinho, um processão, contra a União. Por quê? Porque foram ali gastos recursos públicos para espionar pessoas que não deveriam estar sendo espionadas. Concorda? Imagina você tá na sua casa e começa a te espionar, começa a invadir seu celular, computador, começa a tentar pegar a imagem da câmera do seu celular, do seu microfone, para ver o que você está falando, o que você está fazendo, começam aí com um drone na sua casa, fala, peraí, com dinheiro público ainda, você entra com processo. Só que tem uma coisa, esse processo contra a União não tira dinheiro da União diretamente. Por quê? Porque a União depois vai cobrar os criminosos. Olha, nossa, vamos pagar aqui, imagina que cada um pede 100 mil, são 10 mil pessoas. Ele fala, peraí, a União vai gastar aí essa bagatela, essa fortuna para ficar pagando, não, cobra dos responsáveis. E aí vai cobrar deles, eles é que vão pagar. Obviamente, a União paga e depois cobra deles. E aí, o que acontece é o seguinte, eles vão ser condenados a pagar muita grana mesmo. Só que além disso, eles cometeram vários crimes. O maior problema deles é o seguinte, é que tudo indica que a Polícia Federal já fez o cruzamento, que é aquele cruzamento mágico, que é, peraí, então vocês estavam espionando pessoas. Será que isso tem a ver com atentados contra a democracia? Porque se tiver a ver com atentados contra a democracia, por mais que não seja depois da eleição de 2022, aquilo foi o quê? Foi o pré-jogo da tentativa de golpe do Bolsonaro. Porque teve o pré-jogo, foi o quê? O Bolsonaro espionando adversários, o Bolsonaro ali esquentando os seus apoiadores para falar, olha, a gente tem que lutar pela liberdade, olha, vão tirar o Brasil de nós, vai virar uma ditadura aqui, eles vão roubar a eleição, as urnas não funcionam, você deve lembrar disso. Aí o Bolsonaro falava aquilo, eles ficavam assim. Depois, na hora de dar o golpe, o Bolsonaro tentou dar com os militares, ali foi o primeiro tempo do golpe. Não conseguiu, mas ele continuava ali, via gabinete do ódio, Carlos Bolsonaro, incentivando os apoiadores. Depois, ele tentou o segundo tempo do golpe, que foi dia 8 de janeiro, não conseguiu. Depois veio o terceiro tempo do golpe, que é aí que a gente está vivendo agora, até agora, o terceiro tempo pós-jogo do golpe. Mas no pré-jogo do golpe, no pré-golpe ali, o Carlos Bolsonaro e a mando de Jair, obviamente, estavam ali investigando ilegalmente as pessoas. Agora lembre-se, tem vídeo do general Heleno numa reunião ministerial com o Bolsonaro, sem saber que estava sendo gravado, porque o Bolsonaro gravava as reuniões secretamente. O Bolsonaro mentia para os ministros, dizia que não estava sendo gravado e era gravado pelo tenente-coronel Cid, e ele ficou com o vídeo dessa reunião na casa dele. Não sabemos para que ele gravou isso. E aí, esse vídeo aí foi uma mega delação. E aí no vídeo, o general Heleno mostra que em plena eleição de 2022 tinha gente da BIM, Agência Brasileira de Informação, se infiltrando em campanhas rivais à do Bolsonaro. E o general Heleno, uma anta completa, resolveu falar na frente de todos os ministros, ó, Bolsonaro, a gente vai infiltrar a gente da BIM nas campanhas. O Bolsonaro ficou uma fera, falou, pô, general, fala isso comigo depois, dá só, general, pô, na frente de 30 pessoas, general burro, o Bolsonaro não gostava muito dos generais do governo dele. Por quê?
Porque é o que tudo indica, era um mais burro que o outro. O Bolsonaro adorava tratar mal os generais. O único que ele tratava sempre bem era o Braga Neto, ali na medida do possível. Os outros, tinha lá o general Azevedo, que é um dos poucos aí que teve sorte de o Bolsonaro chutou a bunda dele antes, então ele não tá aí respondendo por um monte de crime. Esse aí, o Bolsonaro tratava ele, mas olha, ele tratava mais gato e sapato assim, era só sapatada no general, o general assim, puxava o saco bem puxado e não adiantava, o Bolsonaro não confiava nele. Deu sorte, estaria preso hoje provavelmente, ou na fila da prisão junto com alguns outros generais. Então, agora na família Bolsonaro tá um pânico, por quê? Porque saíram matérias na imprensa, aí eu falo aqui no Plantão Brasil, o pessoal fala, mas demora para acontecer o que você fala. Pô, saiu na imprensa, o Globo falou, o jornal O Globo, falou o seguinte, olha, até sexta-feira vai sair indiciamento contra Jair Bolsonaro em duas investigações, 2 inquéritos. Isso era na sexta-feira passada. Aí, se não, vai ser no começo da semana que vem. Aí começou a semana, tivemos já uma entrevista do diretor-geral da PF. Eu falei, agora vai. Pro André Rodrigues começar a entrevista, porque tá vindo bomba. Tá preparando aí, a bomba relógio tá chegando. 3, 2, 1, pá! Aí passou segunda, ele falou. Aí passou terça, falou de novo o André Rodrigues. Aí na segunda ele deu uma entrevista só para um veículo. Aí na terça ele deu entrevista para vários veículos. Falei, então da quarta não passa. Aí passou quarta. Falei, bom, falaram no começo da semana. Acredito que depois de quarta já não é mais começo da semana. Quinta em diante é quase fim de semana. Para muita gente, quinta já sextou ou quintou. Aí quinta, sexta, sábado, tá aí. Pois bem. O que saiu na imprensa aí nessa semana, para justificar aí o erro dos jornalistas, que não é erro, na verdade, para justificar o que disseram os jornalistas, é o seguinte, a Polícia Federal encontrou mais informações no caso das joias. Então é uma loucura. Eu vou falar, eu sou a favor que a polícia faça logo os indiciamentos, agora mesmo, faça hoje, pronto. E aí fala, a gente está indiciando, mas a gente continua investigando aqui por mais umas semanas, porque a gente não para de achar coisa. Peço sua inscrição no canal, seguimos aqui na luta.